Olá, queridos e queridas, todos bem? Hoje nós vamos bater um papinho sobre atividade complementar. Sei que alguns alunos apresentaram dúvidas, vamos ver se a gente consegue eliminá-las aqui, tá bom? Vamos começar então? Primeira questão, galera, está falando sobre o cloreto de potássio e o cloreto de hidrogênio. Uma dúvida foi a seguinte: por que cloreto de hidrogênio? Cloreto de hidrogênio, gente, é o ácido clorídrico. Só que um ácido, normalmente, ele se encontra ionizado em água, em meio aquoso. Quando a gente fala cloreto de hidrogênio, é porque esse ácido está no estado gasoso, tá ok? Mas é o mesmo composto. Se você tentar descobrir a fórmula do cloreto de hidrogênio, você vai chegar ao HCl. Ele não é um sal, tá? Então, vamos lá. A fórmula química do cloreto de potássio é KCl? Sim, é KCl. E a do cloreto de hidrogênio é HCl? Sim. A primeira está certa. Cloreto de potássio é um sal? Lembra um resumo que eu passei de sais? Por que é um sal? Não tá aí, gente. Ele é um sal. KCl é um sal. Enquanto o cloreto de hidrogênio é um ácido, foi o que eu falei no início da questão. Sim, ele é um ácido. Tanto o cloreto de potássio como o cloreto de hidrogênio formam íons em solução aquosa. Sim, eles vão se ionizar ou vão se dissociar. Então, teremos íons na solução. Ambos os compostos apresentam ligação iônica? Não. Os ácidos apresentam ligação covalente. Então, galerinha, a resposta certa seria 1, 2 e 4. Dá o total de 7. Ok? Essa questão é bastante interessante, né? Eu vou direto para a pergunta, que vocês já leram lá o texto. Qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com um brilho mais intenso? Nas 3 soluções. Para a lâmpada acender, a substância tem que se ionizar, ok? Ou se dissociar. Segundo lugar, para ter um brilho intenso, tem que ser muito ionizado ou muito dissociado. Isso é, se for um ácido, tem que ser um ácido forte. Se for uma base, tem que ser uma base forte. E se for um sal, gente, nós já vimos aquela parte de sais solúveis, sais insolúveis e tal. Então, a gente tem que ver um sal que seja solúvel. Mas pelo ácido e pela base a gente já descobre. Por exemplo, no kit 4, eu tenho HClO4, esse é um ácido forte, para quem não se lembra, eu tenho 4 oxigênios e 1 hidrogênio, 4 menos 3 dá, 4 menos 1 dá 3. Então, 3 e 2, quando a gente faz esse cálculo, significa dizer que meu ácido é forte. NaOH, na solução 2, é uma base muito forte. E o NaCl, o cloreto de sódio, extremamente solúvel em água. Então, é o kit 4 por causa disso. Porque o ácido é forte, a base é forte e o sal é solúvel. Questão 3. O consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios danos à saúde humana. Assim, recomenda-se, após lavar as hortaliças em grande quantidade de água, primeira substância química, imergi-las nesta sequência de soluções aquosas. Hipoclorito de sódio, NaClO, vinagre, que é um ácido orgânico, e bicarbonato de sódio. A gente ainda não aprendeu esses nomes que a gente vai aprender no próximo encontro. Mas se tem essa terminação ato, é um sal. Então a gente já pode matar a questão por aí. Então, olha a pergunta. Dos 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem à seguinte função química. Então vamos lá. Água. Água é um óxido. Hipoclorito de sódio é um sal. Vinagre é um ácido. Bicarbonato de sódio é um sal. Então a resposta certa, sal. Outra questão da UERJ, exame de qualificação. Se a gente dá uma olhadinha nas opções, está falando de fórmulas. Então vamos procurar no enunciado como é que a gente pode ganhar tempo com isso. Nem todos os compostos classificados como sais apresentam sabor salgado. Alguns são doces, como etanato de chumbo e berílio, e outros são amargos. O que ele está perguntando? A fórmula dos sais amargos. Então, nós temos iodeto de potássio. Eto não tem oxigênio. Então, iodeto de potássio, Ki. Sulfato de magnésio, já falei isso para vocês, todo sulfato é SO4. Então, fica MgSO4. E cloreto de césio, cloreto não tem oxigênio. Tá? Então, CsCl, alternativa A. No tratamento da água, para torná-la potável, há necessidade de realizarmos algumas operações. Essa matéria aí, gente, o Álvaro deu para vocês no 9º ano, tá? Essas operações consistem em decantação, coagulação, filtração e desinfecção.
No processo de coagulação, usa-se o sulfato de alumínio, Al2SO4, primeira dica, para agregar partículas muito pequenas para que possam decantar, isso é, ir para o fundo do recipiente. Ao adicionar este sal, isso é, o Al2SO4, em água, é formado, além de outras espécies, o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Então, vamos ver o que é verdadeiro aí. O composto formado é um sal? Não. O que foi formado foi o AlOH3, é uma base. Não. O composto formado pode ser neutralizado por uma solução ácida? A gente elimina uma base com um ácido. Sim, pode. Quando eu expliquei para vocês a definição de sais, eu disse que a reação que forma um ácido na base é chamada de salificação ou neutralização. Vamos ver, está certo. Vamos ver porque as outras estão erradas, caso alguém tenha tido alguma dúvida. O composto formado, se solúvel em água, não. O AlOH3 é insolúvel em água, então não preciso nem ler o resto. O composto formado reage com hidróxido de sódio? Não. A gente vai aprender ao longo do tempo que base não reage com base, assim como ácido não reage com ácido. O composto formado só apresenta ligações covalentes? Não. Porque se eu tenho metal e a metal, metal com a metal é ligação iônica. Está errado. Essa é lá de Campinas, da PUC de Campinas, tá? Está falando de três substâncias, Al2O3, que é um óxido, o CaF2, que é um sal, e o HCl, que é um ácido, que é o nome e a função química que pertence a cada um deles. Então, nós vamos dar o nome dos três. Al2O3 é óxido de alumínio, o alumínio tem óxido fixo, ok? E é um óxido. CaF2 é o fluoreto de cálcio e é um sal. HCl, ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, que nós já vimos que há essa possibilidade, ele é um ácido. Então, a alternativa certa, letra E. Aqui é a mesma coisa, estou falando de três substâncias, H3BO3, CaOH2 e NaClO. O bacana, galera, é que vocês podem perceber uma curiosidade. A questão anterior que nós fizemos aqui, vou até voltar ela, da PUC de Campinas, ela dá três fórmulas e pede três nomes e classificação. Essa aqui é de outro ano, porém do mesmo vestibular. Ela te dá três fórmulas, pede o nome e a função. Quer dizer, muito parecidas as questões. Então, vou fazer o mesmo esquema, tá ok? Letra C. Outra de Campinas, muito parecida, tá, galera? Então, eu tenho o MgSO4, sulfato de magnésio, NaOH, hidróxido de sódio, e SiO2, dióxido de silício. Então, onde é que nós temos essa resposta? Na letra C. O cloreto de sódio NaCl é o sal mais utilizado no cotidiano. Suas aplicações vão além do uso culinário, blá, 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 blá. Ok? A seguir, temos vários sais. Indique a alternativa que apresenta somente sais que são da mesma classe do cloreto de sódio, no que se refere à natureza dos seus íons presentes. O que é isso, na verdade? Nós vimos que os sais têm algumas classificações. Ele é um sal hidratado? Não. Ele é um hidroxissal? Não. Ele é um hidrogenossal? Não. Ele é duplo? Não. Então ele é um sal neutro. Ok? Na letra A, a gente tem um sal hidratado, olha lá, 7H2O, fora. Na letra B, a gente tem o K e Na, logo de cara, sal duplo, está fora. Na letra C, a gente tem o Na2SO4, um sal neutro. Porém, a gente tem um K2HPO4. Olha o H ali no meio. Um hidrogênio sal, está fora. Letra D, a gente tem o BaSO4, que é um sal neutro, MgCl2, que é um sal neutro, e NH4 e NO3, que é um sal neutro. Pode ser a resposta à letra D. Pode ser que tenha alguma dúvida. André, tem um H ali no meio, mas não é H+. Ele está junto com o nitrogênio, é um NH4. Ele é um cátion chamado cátion amônio. Essa daqui é para a gente classificar cada um dos sais. Essa aí daí eu não tirei de vestibular nenhum. Isso aí é para a gente treinar um pouquinho mais isso, tá? O primeiro é um hidroxissal, por causa da hidroxila. O B é neutro. O C é duplo, porque é duplo, porque eu tenho cloro e bromo como ânions. O D é um hidrogenossal, por causa do hidrogênio. O E é neutro. O F é fácil, né, gente? É hidratado. O G, hidroxissal. H é duplo. Por que é duplo? Tem o Na e o K. E o I é um hidrogenossal. Olha lá o hidrogêniozinho no meio dele. Ok?
Para finalizar, vocês lembram da nossa aula online, quando eu falei de solubilidade dos sais, a galera ficou um pouquinho preocupada com a tabela? Olha aí, fornecendo na questão uma tabela que você vai conseguir deduzir algumas coisas. Então, essa é uma questão bastante interessante. Vamos lá. Um estudante pretende separar os componentes de uma amostra contendo 3 sais de chumbo. O nitrato de chumbo 2, sulfato de chumbo 2 e iodeto de chumbo 2. E aí ele dá uma tabelinha. Ele fala sobre a solubilidade dos sais. Aquela tabela que eu dei para vocês é uma solubilidade a uma temperatura fixa, tipo 20 graus Celsius. Aqui ele está falando da solubilidade a frio e a quente. Então, olha o curioso, gente. O iodeto de chumbo, em água fria, ele é insolúvel. Quando você aquece, ele dissolve. O nitrato de chumbo, como todo bom nitrato, dissolve em qualquer temperatura. E o sulfato de chumbo é insolúvel, tanto quente quanto frio. Então, ele propõe o seguinte procedimento. Adicionar água destilada em ebulição, quer dizer, adicionar água quente a essa mistura e vai agitar. Então, vamos olhar para a tabela. Quando ele adiciona água quente, ele consegue dissolver o iodeto de chumbo, ele consegue dissolver o nitrato de chumbo, porém, o sulfato de chumbo não dissolve. Continua precipitado, continua lá, sem dissolver. E aí ele vai filtrar. Então, quando ele filtra numa mistura heterogênea, né? Você tem uma mistura heterogênea porque você tem 2 sais solúveis formando uma única fase e o sulfato de chumbo 2 que é insolúvel formando uma segunda fase. Então essa segunda fase, que é sólida, fica retida no filtro. Então olha só, filtrar a suspensão resultante ainda quente, secar o sólido obtido no papel de filtro. Esse será o sal A. Então quem é o sal A? Sulfato de chumbo 2. Ok? PbSO4. Recolher o filtrado em um becker, quer dizer, o que foi filtrado da mistura, né, que agora a gente só tem iodeto de chumbo 2 e nitrato de chumbo 2, e deixar esfriar em banho de gelo. Então, se eu vou botar em banho de gelo, o que vai acontecer com o iodeto de chumbo? Ele vai se precipitar. Proceder uma nova filtração. Então, quem é o sal B? É esse sal que ficou no papel de filtro, que é o iodeto de chumbo 2. Então, o primeiro sal é o sulfato de chumbo 2, o segundo é o iodeto de chumbo 2. E o sal C é aquele que ficou na solução. Então, qual é a alternativa certa? Letra D de dado. Galera, espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer dúvida que ainda esteja sobre esse assunto, manda para mim que eu vou, na medida do possível, respondendo a cada um de vocês com muito carinho. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijo grande, até o nosso próximo encontro. Ó. Tchau.